Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade na Genix. Estamos aqui no episódio 98, tá? Cada vez mais próximo, episódio 100. Em janeiro a gente vai fazer 2 anos de podcast, é muito tempo. E olha, lógico, né? Com esse número 100 se aproximando, eu não podia deixar de chamar aqui o João Vitor, da JVA Energia. João, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer te receber aqui no Boteco Solar, viu? E aí, Tati, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, né, no Boteco Solar. Eu acompanho aí o Boteco Solar há algum tempo, então acho legal a gente ter esse espaço aqui para conversar um pouco sobre a vida do integrador e sobre a nossa história. E legal a gente compartilhar isso com outros integradores, né, e outras pessoas que podem vir a ingressar no ramo empresarial da energia solar também. Com certeza, João. E conta um pouquinho para a gente, né? Por falar em história, por falar em espaço, como é que você começou nesse setor? Então, a iniciativa da JVA, ela começou dentro do IPUC, né, o Instituto Politécnico de Engenharia da PUC Minas. Ali na PUC a gente tem um setor que foi desenvolvido só para engenharia de energias, né, focado em energias renováveis. A gente tem um laboratório ali de certificação do Inmetro, que certifica ali painéis solares. E a nossa iniciativa de ingressar ali no ramo de energia solar começou dentro do curso de engenharia de energia. Então, tanto eu quanto os meus sócios somos graduandos, né, da engenharia de energia ali na PUC. E a gente começou com esse objetivo, né, de acelerar a transição energética no Brasil, de participar dessa transição energética aqui. Então, é muito gratificante para a gente ter conseguido realizar esse sonho aí, né? Nossa, que legal, João. E você vê, né, como que é muito importante e fundamental o papel da educação na formação de novas empresas, na formação de pessoas que possam ali eventualmente trabalhar com propósito, né, nesse setor. E como é que foi para você ser inspirado, né, vamos dizer assim, teve ali esse momento de inspiração lá e depois assim criar a empresa, né? Uma coisa é a gente decidir, outra coisa é isso acontecer de fato, né? Para você assim, como é que foi esse momento? Então, Tati, a gente entrar, ingressar assim no ramo empresarial, principalmente quando a gente começa assim de baixo, começa sozinho, abrir uma empresa, é sempre muito difícil, né? Principalmente o primeiro ano. Mas quando a gente está imerso num ambiente que você acompanha ali as inovações do setor de energia o tempo todo, então isso acontece de forma um pouco mais natural. Dentro da empresa, a gente sempre buscou ter como diferencial, ter como foco essa parte da engenharia, né, dos projetos executivos, a engenharia dos nossos projetos. Né? O objetivo é que os nossos projetos eles sejam impecáveis assim nos requisitos de engenharia construtiva dos sistemas. E isso vem muito da nossa origem, né, ali dentro da graduação da engenharia. Então a gente sempre buscou ali ter uma confiabilidade dos nossos projetos, ter uma segurança e ter eficiência, né, naquilo que a gente estava fazendo. Então esse processo para nós foi um pouco mais natural, mas para a gente dar o primeiro passo, né, do empreendedorismo é sempre um pouco mais complicado, de fato. Não, com certeza. A gente passa por alguns desafios aí de empreender no Brasil, né? Não, demais. Eu lembro quando eu abri a empresa, eu fiquei assim, eu acho assim que é uma certa, é um misto, né? É quase que uma montanha-russa. Esses últimos episódios teve um que teve exatamente essa fala, né? Empreender é igual uma montanha-russa. A gente fica feliz com pequenas vitórias, aí tem momentos que a gente fica meio para baixo, e às vezes tudo parece sozinho. Eu falo que empreender é muito solitário, né?
Por mais que você tenha uma equipe, uhum, você ali liderando a empresa, você fica muito suscetível, né, a pensamentos, a você ter ali algumas dificuldades. Tem muito integrador, por exemplo, que fala bastante dessa questão com a família, né? Às vezes você abdicar tempo com a família para poder estar ali pensando na sua empresa. Enfim, é um processo uhum. assim, que costuma ser um pouco, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer doloroso, mas eu não vou dizer não, porque é bom. Mas esse primeiro momento é muito difícil, né, João? É um caminho solitário, eu concordo com você. Mesmo você tendo uma equipe, você tendo pessoas ali que vão te ajudar, em algum momento vai ser só você, sabe? Vai ter alguma decisão que só você pode tomar, ou vai ter alguma coisa que, algum problema que vai estar matutando ali na sua cabeça que só você pode resolver. Então, é uma atividade solitária. Você precisa ser muito forte para empreender nesse sentido, sabe? Você precisa acreditar em você. Com certeza, João. E ainda nesse cenário, né, a gente tem aí as dificuldades, né, padrão ali de empreender, mas a gente ainda tem as dificuldades do setor, né? O setor ele é muito Uhum. novo Nossa. e, nossa, tem tanta coisa ali que a gente Uhum. precisa respirar, né, para conseguir lidar. Uma delas, por exemplo, é a questão que está tendo bastante reprova, né, por inversão de fluxo por parte da CEMIG. A questão que a gente teve aí no Uhum. começo do ano sobre a 14.300, a gente ainda não viu o encontro de contas. Então, assim, é um setor que, por ser muito novo, acredito eu também, é, é um setor assim que você tem que estar acompanhando tudo o tempo todo e é muito, né, vai para lá, vai para cá. E para você conseguir Uhum. acompanhar tudo é difícil, né? E você tem que estar ali monitorando o tempo todo. Uhum. A vantagem do setor fotovoltaico é que ele é muito dinâmico. Então, a gente consegue encontrar várias soluções dentro do mercado para a gente ultrapassar esses desafios. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem feito aqui na JVA para superar esse desafio, por exemplo, de reprova por inversão de fluxo, é especializar o nosso setor de projetos e o produto que a gente oferece para o nosso cliente para resolver esse tipo de problema. Então, por exemplo, a gente tem feito bastante projetos on-grid com sistema de controle zero grid, né? Que aí nesse caso não há injeção de potência na rede, então a gente consegue liberação sem inversão de fluxo. Ou sistemas desse tipo também com armazenamento de energia. Então são soluções que a gente encontra na engenharia para lidar com esse tipo de problema. Mas com certeza a gente tem encontrado esse desafio aí no mercado também. A gente teve uma reprova recentemente de um projeto de, por incrível que pareça, de 7 quilowatts. A gente teve uma Sério? reprova por inversão. A gente só podia injetar potência ali em um intervalo de 1 hora durante o dia, de noite. Aí não dá, né? Aí para esse cliente, a gente montou uma solução em sistema zero grid, que aí a gente não tem esse tipo de problema. Então a gente faz ali um cálculo para o cliente, por exemplo, de taxa de simultaneidade, então a gente consegue encaixar uma solução que sirva para ele, que seja um custo-benefício aceitável, né, para o cliente. Muito legal você abordar isso, João, porque eu acho que eu acredito muito, né, que a empresa de energia solar, ela é uma empresa de engenharia, né? E partindo disso, a empresa Uhum, ela tem que propor ali soluções diferenciadas, né? É lógico que a questão aí da inversão de fluxo é uma questão assim que envolve muitas outras variáveis, né? Não é só sobre engenharia. A gente tem até acompanhado, né, exato. essa luta assim das associações com essa questão, mas eu achei inteligente, né, da JVA essa saída enquanto as coisas não se normalizam, né? Vamos colocar assim, porque vocês Uhum. acabam tendo ali condição de estabelecer uma nova solução e não deixa de fazer, né? Fica ali conseguindo conciliar através da engenharia mesmo, né? Potencializar o conhecimento É. de vocês. Não só isso, Tati. O objetivo é a gente resolver um problema do nosso cliente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um cliente nosso que ele tem uma criação de cavalo, né?
e ele tem um gasto muito grande ali com ração para essa criação de cavalo. Ele tinha um espaço ali para ele fazer uma plantação de capim verde, né? Que é um dos insumos usados ali para alimentar a criação. Só que para fazer uma plantação, você precisa de um sistema de irrigação muito robusto que consome muita energia elétrica. Para esse cliente fazer essa instalação, ele precisaria de um sistema fotovoltaico para suprir essa demanda de energia, né? Precisaria de um sistema energético para isso. Uma solução on-grid atenderia esse cliente. Só que a gente teve ali uma situação de reprova por inversão de fluxo. Qual foi a solução de engenharia que a gente adotou para resolver o problema desse cliente? O sistema de irrigação, ele pode ser atrelado a um sistema de controle, que a gente consegue setar a hora que esse sistema vai funcionar. Então, a gente consegue instalar para esse cliente um sistema zero grid, que ele vai ter ali uma geração durante o dia, e atrelar o sistema de irrigação, o sistema de controle, para o sistema de irrigação só funcionar durante o dia. Então, assim, a gente consegue ajustar a taxa de simultaneidade e adaptar ela a um sistema zero grid que atende essa solução do nosso cliente. Então, entra bastante ali com solução de engenharia mesmo para resolver esse tipo de problema, né? Não, muito legal. E como é que você vê assim a percepção do cliente, João, em relação assim à proposta, né, e essa resolução mesmo desse problema? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Olha, eu vou te falar que o cliente, ou pelo menos os melhores clientes, né, os clientes que a gente busca, eles não estão comprando com você porque você tem o melhor preço, né? Que você está oferecendo ali o melhor custo-benefício. Ele está querendo a resolução do problema dele e ele compra com você porque ele confia em você. Então, eu acredito que a melhor abordagem que a gente tem com o cliente, que dá mais resultado, é quando a gente passa para o cliente um profissionalismo e uma segurança no que a gente está fazendo. Então, a gente agrega valor ao nosso serviço final, ao nosso produto, e a gente passa uma confiança para o cliente naquilo que a gente está fazendo num nível que ele se sente muito confortável. Então, a gente não costuma ter objeções, mesmo quando a gente tem reprova por inversão de fluxo, porque a gente encontra soluções no mercado para resolver o problema desse cliente. Com certeza. E como é que e vocês nesse aspecto de engenharia, né, quase eu diria que até um posicionamento, né, da empresa de vocês, esse posicionamento de especialista, né, dá para sentir que ele é bem contundente no dia a dia. Como é que vocês lidam assim com as Uhum. escolhas de equipamento, de tecnologia que vocês vão utilizar nas soluções? Como é que vocês veem assim essa questão no mercado hoje, né? Eu vejo que tem produtos e Uhum. produtos, né? Como em qualquer outro. Então a gente fica ali, eu vejo muito integrador em dúvida, né? De como escolher o equipamento, de como entender qual que vale mais a pena, qual que é o melhor custo-benefício, né? E eu queria entender se vocês têm Uhum. alguma, não diria nenhuma metodologia, né? Mas se vocês têm algum caminho, né? Que ajude vocês a fazer, a compor essa solução, né? Orquestrar isso. O equipamento que a gente usa, ele depende muito do tipo de solução que a gente está projetando ali no momento, sabe? O mercado solar que a gente conversou, ele é bem dinâmico, então ele muda bastante. Um projeto de implantação que a gente faz esse ano, por exemplo, vai ser totalmente diferente do projeto que a gente vai fazer no ano que vem, em quesitos de equipamento, sabe? Que a gente vai Aham. usar. Então, a gente sempre adapta a qual equipamento a gente vai usar ao projeto de engenharia. Então, se a gente precisa de um projeto que ele precisa funcionar de tal forma, a gente vai buscar no mercado quais são os equipamentos que tenham, óbvio,
uma qualidade construtiva, que atendam os pré-requisitos daquele projeto, que tenham suporte técnico no Brasil, né? A gente busca esses equipamentos de acordo com esse projeto que a gente fez, né? Então, a gente se adapta bastante a esse aspecto dinâmico aí do mercado. Não, muito bom. E, João, como é que você está vendo, né, as coisas para o próximo ano, né? 2024 está logo ali, como dizem os mineiros. Como é que você vê as Uhum. perspectivas para o próximo ano, assim, o que que vocês veem, assim, de positivo? Ou se vocês estão indo num cenário mais realista, num cenário mais pessimista? Como é que foi, assim, esse balanço, né, para vocês de 2023? E o que que vocês esperam de 2024? Olha, eu estou bem otimista, para te falar a verdade, tanto quanto ao mercado, quanto à nossa atuação nele. Eu acredito que o mercado está mudando, ele está se tornando mais maduro, e os tipos de clientes que a gente tem atendido também têm se tornado clientes mais maduros, né? A gente tem feito uma transição ali de mercado. A gente começou atendendo ali projetos principalmente residenciais e residenciais de pequeno porte. Então, eu estou bastante otimista para 2024. Eu acredito que a gente vai atender as expectativas e acredito que o mercado vai continuar crescendo bastante, se tornando mais maduro nesse sentido. Com certeza, eu também acredito muito nisso. Pelo menos na Intersolar esse ano, eu já consegui ter a percepção de que muitos integradores que estavam lá eram integradores mais maduros, mais sólidos. E eu não falo de tempo, né, ou de tamanho de integradora, mas eu senti um pouco mais de maturidade mesmo, acho que essa é a palavra. Lógico, né, eu Uhum, vejo muitos integradores falando da questão de concorrência desleal, alguns integradores oferecendo equipamento num preço muito baixo, principalmente agora que a gente teve a queda, né, dos custos dos equipamentos, por exemplo. Mas, em meio uhum, a esse cenário, eu acredito muito no poder da comunicação do integrador, né? No potencial dele em se posicionar, no potencial dele de explicar, qual é a vantagem de fechar com ele, ou ainda, né, como é que a equipe está preparada, por que que é a melhor opção. Afinal, né, a gente está vendendo ali um equipamento que vai durar por 25 anos no mínimo, né? Então, é um uhum, investimento e é importante ter essa visão assim, que o cliente final ele consiga entender que não é sobre preço, né? uhum. Mas eu penso que o integrador também tem que ter esse posicionamento de que não é sobre preço, sabe, Tati? Quando a gente desce para a disputa no preço, é uma disputa de canibais, né? Assim, é um nicho ali que a gente não está interessado em atuar, sabe? Acontece muito de concorrência desleal, a gente vê aí empresas que pegam equipamentos ali com qualidade duvidosa e oferecem um serviço a um valor muito mais baixo, certo? Mas a gente não está concorrendo nesse nicho. Quando a gente se posiciona de certa forma ali para o nosso cliente, a gente o faz de forma que não tem comparação, sabe? O cliente ele não vai pegar ali a nossa proposta, a forma como a gente está se posicionando para resolver o problema dele e comparar com a proposta da empresa X que está a metade do preço, sabe? Porque a solução que a gente está oferecendo para ele é apresentada para ele de tal forma, com uma certa segurança de engenharia ali por trás, que ele não faz essa comparação, ele enxerga o valor que está sendo agregado ali naquele serviço, sabe? Então, eu fico muito triste que isso aconteça no mercado, mas isso não afeta nas nossas negociações, porque a gente não está mirando nesse cliente que está buscando preço, a gente está mirando no cliente que está buscando valor e que enxerga no valor no nosso serviço ali, sabe? Com certeza. E como é que você tem visto, na sua opinião mesmo, João, a maturidade também do consumidor final? Eu tenho como é que eu posso dizer, a sensação de que o consumidor final, ele, lógico, né, não é todo mundo, não sendo opa, ó, a cerveja fazendo efeito. Generalista. Mas eu percebo que o cliente final ele tem mudado um pouco a relação dele com a energia. Eu tenho visto mais pessoas Uhum, buscando, mais pessoas entendendo, ou pelo menos buscando entender.
E eu acredito muito que hoje a gente, lógico, não está no mundo ideal ainda, mas a gente tem muito acesso às informações, né? E eu queria saber de você, os clientes Uhum. eles estão chegando para você de forma um pouco mais educada, né? No sentido assim, já sabendo um pouco mais, ou você tem sentido que não mudou nada em relação a isso? Como é que você vê esse amadurecimento do consumidor? Isso com certeza mudou, viu? A gente tem percebido isso sim. Os clientes eles têm se tornado cada vez mais conscientes, né, de como é que funciona o mercado, como é que funciona a tecnologia. A gente vive na era da informação hoje, né? Então, por um lado, a gente tem que tomar cuidado com as informações que são compartilhadas, né? Mas por outro, isso é bom que o cliente ele já chega já querendo, né, aquela solução ou já entendendo o que é que ele está precisando. Essa comunicação ajuda bastante. Então a gente tem percebido sim que os clientes eles têm se tornado cada vez mais interessados, mais qualificados aí nesse sentido. Não, muito bom. Uma coisa também que você falou bastante, né, que eu acho que também acaba puxando um pouco desse assunto, é a relação do fator de simultaneidade, né? O fator de simultaneidade, ele é Uhum. definido ali como a razão entre a energia consumida, né, e a energia gerada durante um intervalo de tempo. Então, quando você vai Isso. compreender ali o fator de simultaneidade, requer ali uma análise, né, da curva de carga diária, típica daquela unidade Uhum. consumidora, e aí você consegue traçar o perfil de consumo do cliente, né, durante aquele determinado período. Exato. E eu vejo assim, né, maior simultaneidade, né, ele acaba representando ali maior rentabilidade do projeto, né, e no menor tempo de Exatamente. retorno do investimento. Então, eu vejo assim que cada Uhum. vez mais a relação ali do consumidor vai influenciar esse relacionamento dele com a energia. Hoje a gente recebe a conta de luz, né? E muitas pessoas não sabem ler a fatura, muitas pessoas só vão lá e pagam, né? Não para pensar um pouco mais ou se aprofundar nessa relação, né? Isso. Exato. Além disso, Tati, na parte de simultaneidade, é importante não só a gente deixar claro como é que funciona isso para o cliente final, só que a gente também pode usar isso ao nosso favor, sabe? A gente pode criar mecanismos para poder mudar a taxa de simultaneidade para o cliente e tornar o nosso projeto mais rentável. Então, igual o exemplo do projeto que eu te dei da criação de cavalos, né? A gente atrelou ao nosso serviço final um sistema de controle para irrigação, para poder aumentar a taxa de simultaneidade ali do nosso cliente, aumentar o rendimento daquele sistema. Então, aí também entram algumas soluções que o integrador pode usar, né, para agregar valor ao serviço dele. Com certeza, com certeza. E além disso, né, eu acho que acaba influenciando também na percepção do consumidor em relação ao integrador, né? O integrador que não sabe Uhum, explorar isso ainda, que não sabe, por exemplo, né, da existência de smart meter, né, que é aquele medidor inteligente, que não consegue ali uhum, saber mesmo ofertar, foi igual você falou, tem que deixar muito claro, né? Como é que funciona, como é que é feito. Eu acho que isso é um bom alerta aqui que eu deixo aqui no podcast para os ouvintes nossos aí, que busque mais informação, que busque saber como fazer essa orquestra, né, ali de informações, de equipamentos, de dados, essa engenharia com maestria, né? Então, assim, eu acho que tem que saber, tem que estar ali buscando informação, não pode parar, não. E foi o que você falou, né? Você vê que esse fator foi um fator do fechamento da sua venda, por exemplo. Então, é muito importante que exato. tenha esse alinhamento, né? E por falar em maestria, né? A gente estava aqui, eu citei uma maestria aqui. João, você chegou a participar do curso do Mercado Livre de Energia, né? Eu queria saber como é que foi Uhum, para você a experiência de entender esse mercado, né? Eu sei que ele é um assunto muito uhum, novo, mas eu acho que eu, pelo menos, né, quando vi ali a sua inscrição, achei muito importante, pertinente, né?
essa busca por educação, essa busca por mais conhecimento aí na empresa de vocês. Como é que você vê esse mercado, né? Uhum. Que nem eu te falei, o mercado de energia solar ele é muito dinâmico, no sentido de que ele muda muito rápido com o tempo. Eu gosto de falar, inclusive, que o mercado de energia solar ele não tem especialistas, sabe? Não tem como você ter especialista em um mercado que está sendo criado, um mercado novo, né? Então, existem várias soluções que estão sendo criados e vários nichos de mercado que estão surgindo por agora que a gente pode explorar, certo? Então, a gente está sempre aqui na JVA buscando por novas informações do que está surgindo ali na área, o que está entrando em alta. Então, maestria com certeza ajuda bastante a gente nisso. Mercado, mercado livre de energia, né, é um nicho que a gente pode atuar, que é um nicho novo, né, mas que está crescendo bastante, que a gente acredita que é a tendência para o futuro. Não, muito bom. E, João, me conta aí, né? Pensando assim nessa questão de engenharia que a gente está falando aqui, como é para você contratar pessoas, né? Porque eu vejo que é uma grande dor dos integradores, ou melhor, de vários empreendedores, né? Como é que contrata ali? Como é que você consegue ser assertivo, né, numa contratação? Como é que foi para você encontrar, pessoas capacitadas, ou melhor, desenvolver ou capacitar essas pessoas ali no seu time? Tati, a melhor forma que eu acredito que você consegue criar uma equipe forte, uma equipe capacitada nesse sentido, é você criar, né, esses programas de treinamento para a sua equipe de forma interna. No mercado é bem complicado você achar mão de obra assim qualificada dentro do setor solar, que é um setor muito novo, né? Então a gente tem poucos profissionais no mercado com experiência, né? Então, a melhor forma da gente guiar a nossa equipe para ser uma equipe qualificada é a gente fazer essa qualificação interna. Então, é programa de treinamento, né, e expertise ali de colaboradores mais antigos, né, trabalhando em equipe. Então, a gente cresce a nossa equipe junto, sabe? A gente faz esse treinamento e essa capacitação interna nossa. Ah, sim, muito bom. É bom que acaba deixando todo mundo na mesma régua, né, João? Exato, exatamente. Não, muito bom. E, João, eu estou ansiosa, viu? A gente está aqui nesse papo, falamos bastante sobre tecnologia, falamos sobre zero grid, sobre fator de simultaneidade, conversamos aí sobre as delícias e as dores, né, de ser empreendedor. Agora eu estou ansiosa para Exato. saber a que ou a quem você brindaria hoje, hein? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Eu faço um brinde à transição energética no nosso país, né, e à inovação do setor fotovoltaico aqui. Então, como eu te disse, eu estou muito otimista quanto ao caminho que o mercado vem tomado, e é isso, um brinde à transição energética para nós e para o mundo. Com certeza, gostei do seu brinde, viu? João, queria mais uma vez agradecer Legal. aqui a sua presença no podcast. Foi muito legal conhecer um pouco mais da sua história. Acredito que muitos integradores vão pegar aqui várias dicas nesse episódio. E mais uma vez eu queria te agradecer aqui, viu? Nada, eu que agradeço, Tati, pela oportunidade de estar aqui com você, trocando uma ideia. E uma mensagem que eu queria passar para os integradores que estão começando agora é principalmente ter persistência, tá? E a gente sabe como é que é ser empreendedor no Brasil, ainda mais de um setor que está surgindo agora, que ainda não está completamente consolidado, né? E, assim, ter persistência e não ceder à disputa de preços que a gente está tendo no mercado. Agregue valor ao seu serviço, agregue valor ao seu produto, saiba chegar ali no seu cliente final com confiança no que você está fazendo e você vai ter sucesso. Muito bom. Obrigada, viu?
Nada, eu que agradeço. Bom dia para você, Tati. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?